Bom dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. É com alegria e sob os cuidados e a proteção de Deus que iniciamos esse culto. Eu quero saudá-los e saudá-las com as palavras do apóstolo João, no capítulo 14, o versículo 23, onde lemos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus está falando em obediência. Obedecer a sua palavra implica em guardá-la no coração, permitindo que ela nos molde, nos guie, molde as nossas palavras, ações e atitudes diante de Deus e das pessoas. Para isso, antes, é preciso amá-lo. Amamos a Cristo acolhendo e respeitando o nosso próximo e a nossa próxima. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, para que assim possamos colocar a sua palavra em prática no nosso dia a dia. Celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvemos ao Senhor. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derrama meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, vou te seguir, te amar até o fim, e no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Convido você, querido irmão e querida irmã na fé, a juntos, diante de Deus, confessarmos os nossos pecados. Oremos. Bondoso e misericordioso Deus, diante de Ti queremos confessar os nossos pecados. Somos pessoas falhas e pecadoras. Dia a dia praticamos atos que não Te agradam e não agradam ao nosso próximo. Por isso, com o coração arrependido, diante de Ti, confessamos todos os nossos pecados e injustiças que cometemos em pensamentos, palavras e ações. Com eles, em algum momento, causamos a Tua ira e certamente merecemos o Teu castigo. Todos esses pecados têm pesado em nossa consciência, Deus. Dessa forma, arrependidos, clamamos que por misericórdia e graça o Senhor nos perdoe e tenha compaixão de nós. Concede-nos também a força do Teu Santo Espírito, para que assim possamos Te honrar por meio da nossa vida, por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes. Por Cristo Jesus, nós oramos e clamamos. Tem misericórdia de nós, bondoso Deus. Amém. No livro de Lamentações, capítulo 3, os versículos 22 e 23,
nós lemos: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Nós não somos consumidos porque Deus é misericordioso e nos perdoa. As suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a tua e sobre a minha vida. E para todos aqueles que, arrependidos, confessaram seus pecados diante de Deus, eu vos anuncio o perdão dos vossos pecados. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso Deus é misericórdia, compassivo é nosso Deus, longânimo e muito benigno, longânimo e muito benigno. Nosso Deus é misericórdia, compassivo é nosso Deus, longânimo e muito benigno, longânimo e muito benigno. Convido a nos achegarmos diante de Deus em oração. Bondoso Deus, graças te damos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Louvamos-te pela oportunidade de vivermos mais um dia. Também somos gratos pela vida dos nossos familiares e amigos. Mesmo em tempo de pandemia e crise, nos guardas e possibilitas que possamos desenvolver a nossa fé e confiança em Ti. Pedimos, vem e aquieta o nosso ser nessa manhã e possibilitas que por meio da Tua palavra o Espírito Santo nos renove dia a dia. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver.
Fazemos agora a leitura bíblica do livro de Salmos, capítulo 145, versículos 8 e 9 e dos versículos 15 ao 21. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Até aqui. O evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 14, os versículos 13 a 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, eis um daqueles textos que a gente já ouviu muitas vezes e nunca esquece. Aliás, é uma das poucas narrativas que consta nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Portanto, deve ser um acontecimento de destaque, de grande importância. Um dos meus primeiros desenhos, dos quais lembro, feito no ensino religioso na escola, foi de pães e peixes. A qualidade artística do meu desenho foi, sem dúvida, modesta. Mas a imagem se impregnou. O milagre da multiplicação dos pães e peixes. Nunca esqueci que eram 5 pães e 2 peixes, fechando em conjunto o significativo número 7. Interessante, no entanto, que se não me falhe a memória, eu não desenhava a multidão ao redor. Tudo bem, desenhar gente é muito mais difícil do que desenhar pães e peixes. Mas chama hoje minha atenção o fato de que a parte mais importante faltava: as pessoas. E no meio delas, Jesus e seus discípulos. Diante do encanto com o milagre, do aparentemente impossível que Jesus fez e conseguiu, tinha-me passado a época do essencial. O essencial é a partilha entre o saciamento de todas e todos por parte do Filho de Deus que se tornou humano, um de nós.
Quero destacar 3 elementos que me parecem importantes neste texto. Primeiro, o verdadeiro milagre de Jesus é a partilha. Segundo, a partilha está sob a bênção de Deus. E terceiro, também recolher os restos é significativo. Primeiro, então, o verdadeiro milagre de Jesus é a partilha. Como disse, os 4 evangelhos relatam este momento. Quem está presente são as multidões, na verdade, o povão, com uma palavra que indica desdém. Em todos os evangelhos se fala mais precisamente de por volta de 5.000 homens, varões. Mas Mateus é o único que fala que os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. O costume da época era de falar apenas dos varões. E ainda hoje, muitas vezes se fala apenas dos homens e se esquece das mulheres. No entanto, onde estaríamos na igreja se não tivesse a presença de mulheres? No púlpito, na música, na entrada da igreja, na presidência da comunidade, no presbitério, na secretaria, na oase, nos grupos de estudo bíblico, no culto infantil, no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. As mulheres estão tão presentes, no entanto, ainda muitas vezes invisíveis, sem destaque, sem o devido reconhecimento. Demos graças a Deus pelas mulheres, também pelas crianças, que o evangelista Mateus menciona com destaque, e pelos homens, e por toda a dedicação deles à fé e à obra de Deus entre nós. Uma colega pastora, certo dia, pregou sobre este texto e chamou a atenção sobre o detalhe das mulheres e das crianças. E disse: como poderíamos imaginar mulheres indo para algum lugar sem levar comida para os seus filhos? Então tinham, ao menos as mulheres, algo para partilhar com os demais. Jesus diz aos discípulos que querem dispensar a multidão: deem vocês mesmos comida a eles. Mas não dá para todos, sinalizam os discípulos. De fato, 5 pães e 2 peixes não dá para uma multidão de 5.000, mais mulheres e crianças. Mas se, começando pelos discípulos, a multidão começa a compartilhar, a partir do que as mulheres e talvez também alguns homens trouxeram, é possível saciar todo mundo e ainda sobrar. Este é o verdadeiro milagre. A liderança dá o exemplo, pede outros para o seguir e todas e todos entram na dinâmica. E quem acha que isto é pouco para um filho de Deus apenas animar as pessoas a partilharem entre si? Olhe ao redor. Em nossa sociedade e muitas outras, o quanto é comum partilhar, ou quanto cada uma e cada um corre para ter a maior parte possível para si. Nestes tempos de pandemia, estamos vendo tanto aqueles que enchem os bolsos superfaturando equipamentos médicos, tanto aqueles muitos que dão tudo de si e do que têm para ajudar outros. Onde Jesus quer que nós estejamos? Nos deixamos atingir pelo verdadeiro milagre que Jesus fez, o da partilha, abrindo corações, mentes e mãos que partilham? Segundo, a partilha está sob a bênção de Deus. Para quem estava inserido na comunidade cristã, como nós somos hoje, como comunidade da ISLB, reunida, ainda que apenas via tela, diante de Deus, é claro que a narrativa ecoa a Santa Ceia. Esta, nas primeiras comunidades, e já para Jesus e seus discípulos, na noite em que foi traído, não era simplesmente um pedacinho de pão e um gole de vinho ou suco. Era, isto sim, uma refeição, uma partilha, para a qual todas e todos contribuíram, e na qual todas e todos se saciaram. Por isso, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, é tão incisivo ao criticar que os ricos fizeram sua própria refeição sem compartilhar com os pobres. A Santa Ceia é para ser uma verdadeira partilha.
Quando cresceu muito a comunidade cristã, ficou inviável fazer sempre uma refeição completa e se começou a distinguir a refeição, o chamado ágape, a festa do amor, e a Santa Ceia ritualizada, agora reduzida a um pedaço de pão e um gole de suco ou de vinho. Também Jesus, antes de distribuir o pão e os peixes, agradeceu a Deus, deu graças como era costume entre os judeus no início da refeição. Assim, santificou o momento. E assim podemos concluir que pessoas cristãs devem conviver entre si, partilhando entre si com quem estiver ao redor o que tem. Esta é a verdadeira Eucaristia, como é chamado pelas nossas irmãs católicas e pelos nossos irmãos católicos, uma ação de graças. É dizer obrigado a Deus e tornar esta gratidão uma ação em prol das outras pessoas. Isto tem importância para nós como comunidade que somos. Somos chamados e chamadas a partilhar entre nós para que todas sejam saciadas e todos saciados em todos os sentidos. Quando nos reunimos em família, lembremos que também esta partilha está sob a bênção de Deus, bem como a extensão da partilha para pessoas que não têm o que comer. Tantas pessoas conseguiram comer ao menos uma vez ao dia por causa da merenda na escola. Com as escolas fechadas, ficam sem esta possibilidade. É lindo ver como muitos grupos, também igrejas e comunidades da nossa ISLB, preparam com intensidade e carinho refeições para pessoas em situação de rua ou sem acesso à comida. Em tempos de crise, mais ainda, é importante que nos ajudemos mutuamente em tudo o que é preciso, na vivência, na convivência, no aprender juntos, também no celebrar juntos. E o terceiro ponto, também recolher os restos é significativo. Os restos são recolhidos. Em Mateus isto é dito de forma quase corriqueira. Ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. O evangelista João é mais claro ao relatar que Jesus pede: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Por um lado, visto de hoje, pensamos logo na ecologia e na reciclagem. Tudo precisa ser recolhido, aproveitado. Precisamos evitar o imenso desperdício que também temos em nosso país. Sim, é algo que nos cabe fazer sempre. Cuidar dos recursos naturais, da terra, da água, do ar. Mas tem algo a mais nisso, segundo o nosso texto. Chama a atenção que o que é recolhido como sobra é mais do que se teve no início. Enche 12 cestos. É claro que o número não é uma mera coincidência. Representa as 12 tribos de Israel, portanto, o conjunto do povo de Deus. É justamente nisto está o momento importante. A multidão, ou as multidões, como diz Mateus, o povo pobre, o povão insignificante, considerado por muitos, é agora declarado o povo de Deus, povo amado, povo na presença de Deus. E o povo em unidade, unido em toda a sua diversidade, mas unido em torno da partilha, da bênção de Deus e da liderança de Jesus. Podemos formular a mensagem de Jesus ao pedir o recolhimento das sobras assim: juntai as pessoas e cuidem delas e de suas necessidades pessoais, corporais e espirituais, para que ninguém se perca. Não vamos pensar que nas primeiras comunidades tenha sido fácil a convivência entre pessoas tão diversas. A Bíblia está cheia de relatos de conflitos, de violência, de ódio, de inveja, de ambições, etc. Também não é fácil hoje, e complicado ainda mais pelo isolamento social. Mas ouçamos este chamado para que ninguém se perca. Cuidemos de nós, cuidemos da nossa família, cuidemos das pessoas ao nosso redor, cuidemos das pessoas que precisam da nossa atenção e solidariedade. Está aí o chamado para conviver, para partilhar e para organizar-se a fim que todas e todos saiam saciadas e saciados em todos os aspectos da vida. Aprendamos a conviver.
Enxerguemos as necessidades das outras pessoas e não esqueçamos das nossas. Partilhemos nossos dons, nossas comidas, nossos bens, nosso conhecimento, nossas percepções, nossas reflexões, nossas vozes e instrumentos, nosso humor e, não por último, nosso amor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Em resposta à palavra de Deus que ouvimos e sobre a qual refletimos, confessemos a nossa fé, junto com comunidades cristãs no mundo inteiro, nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Bom dia! Estamos chegando ao final dessa celebração. Quero convidar a Margarete a nos trazer a motivação das ofertas de hoje. As ofertas deste culto serão destinadas às atividades com mulheres, tanto dos grupos de oase como dos grupos independentes, no âmbito sinodal. A presença e a ação das mulheres na vida das comunidades acontecem de formas variadas, entre elas a sua participação cada vez mais frequente nos presbitérios e diretorias. Seminários, retiros, encontros de formação e assembleias são algumas das atividades para as quais a oferta de hoje será revertida. Deus abençoe as dádivas e os doadores. Convidamos você para separar a oferta do dia de hoje no envelope e colocar a data, dia 2 de agosto. E assim que for possível, entregue na secretaria, no plantão da sua comunidade ou paróquia. Deus abençoe as dádivas, quem as recebe, bem como os doadores e as doadoras. Amém. O mutirão da vida é vida e mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida é em comunhão, a morte é vencida e há libertação. Quem canta, canta, e quem dança, vai dançar, e cantando, dançando, todos vão acompanhar. E quem achar que não tem jeito, desafia, vai mudar a sua sina, nunca tudo é bom e paz. Mutirão da vida e mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e há libertação. A criançada toda vai se divertir, de 8 a 80 anos todos vão contribuir. E quem achar que é muito novo, muito velho, vai ouvir nosso conselho, vai brincar e ser feliz. O mutirão da vida é vida e mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e há libertação. A natureza vai de novo florescer, e dos frutos desta terra os famintos vão comer. E quem achar que o importante é a abundância, vai ver que sua ganância é uma grande insensatez.
O mutirão da vida é vida em mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e é a libertação. No dia a dia, no trabalho, no lazer, toda a gente vai fazendo o mutirão acontecer. E quem achar que isso é sonho, utopia, vai ver que a fantasia também tem lugar e vez. A mutirão da vida é vida e mutirão, a gente é unida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e a libertação. Convidamos você para compartilhar o conteúdo do canal do Sino do Paranapanema. Se inscreva no canal, curta, compartilhe as celebrações. Assim seremos aquelas pessoas que levam a palavra de Deus para outras pessoas sem sairmos das nossas casas. Agradecemos de uma forma bem especial as pessoas que compõem a equipe de louvor deste culto. Deus continue abençoando a vida e o dom de vocês de levar a palavra de Deus, a palavra viva, através do louvor para todas as pessoas. Convido agora a acompanharmos o vídeo motivacional da campanha Vai e Vem. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Irmãos e irmãs do Sino do Paranapanema, mais uma campanha Vai e Vem está em andamento. Temos a oportunidade de participar da missão de Deus neste mundo. Temos a oportunidade de ofertar para Deus, para que a palavra de Deus possa ser anunciada e pregada a mais pessoas. Temos desta forma a oportunidade de participar ativamente da missão de Deus neste mundo em que nós vivemos. Ofertar é testemunho de fé. Ofertar é reconhecer que tudo o que temos vem do Senhor, nosso Deus. Ofertar é sinal de comunhão e de gratidão a Deus e a todas as dádivas e bênçãos que dele recebemos. Ofertar para Vai e Vem é sinal de esperança. Ofertar equivale a lançar a semente na terra e confiar que o cuidado de Deus a faça germinar, a faça frutificar. Por isso, irmãos e irmãs, lembre-se, Deus te convida a doar. Faça a tua oferta. Ao longo da Bíblia, há vários exemplos de ofertas. Ofertar significa consagrar algo a Deus. Esse algo que é um pouco do muito que Ele nos dá. Ofertar é expressão de generosidade e sinal de que não somos avarentos. Está lá em 2 Coríntios 9:5. 2 Coríntios 9:5. A Vai e Vem faz parte do plano de ação missionária da ISLB. Os valores arrecadados nos sínodos são enviados para a sede nacional da igreja. 50% desse valor retorna para as ações sinodais. Os outros 50% sustentam projetos de norte a sul do Brasil. Esses projetos permitem levar fé e esperança para pessoas que nós nem conhecemos. Nisto reside esperança e confiança. Irmãos e irmãs, quando vocês estiverem entre amigos, entre amigas, no grupo de estudo, na tua casa, na tua comunidade, fale da missão de Deus. Pensem e promovam ações para levantar valores para Vai e Vem. E compartilhem essas ideias no grupo de WhatsApp da Vai e Vem Sinodal. Neste tempo de quarentena, uma ideia sua pode ajudar uma outra comunidade. Orem pela Vai e Vem e pelos trabalhos missionários da ISLB. Falem com o seu ministro, com a sua ministra, com o seu presbitério, sobre como você pode ajudar. E não esqueça, Deus te convida. Faça a tua oferta.
Da palavra bíblica de Levítico, capítulo 27, no versículo 30, nós aprendemos: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. A campanha Vai e Vem é sinal de confiança, de esperança e solidariedade. Por meio dela mostramos a unidade da IECLB e mostramos especialmente confiança em Deus. A campanha Vai e Vem permite que pessoas possam ouvir e conhecer a palavra da salvação. Que a mão bondosa de Deus te guarde, te guie e te oriente. Que a mão bondosa de Deus te mantenha em segurança. Assim, clamamos e pedimos que o Senhor da vida seja o teu protetor, o teu guarda, a luz da tua vida. Amém. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos, ou aonde tenhamos que ir, da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Nós confessamos os nossos pecados, fomos perdoados e perdoadas. Recebemos a palavra de Deus, lida e interpretada. Confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. E agora, na presença de Deus, nós queremos nos achegar em oração. Queremos externar todos aqueles pedidos e súplicas que nós temos a fazer. Convido para orarmos. Deus, Tu que derramas o Teu amor, as Tuas bênçãos, nos concede o dom da fé. Nos achegamos mais uma vez na Tua presença e pouco temos a oferecer. Os discípulos não tinham nada para oferecerem ao povo que ouviu Teu Filho, mas os 5 pães e os 2 peixes que conseguiram alimentaram na obra maravilhosa da multiplicação todo o povo faminto. A multiplicação da solidariedade, a divisão do pouco que se tem, fazem o milagre da multiplicação chegar na vida de muitas famílias que perderam o pouco que tinham. Pedimos que nos conceda o poder de multiplicar solidariedade. Nos conceda, Senhor, o poder de dividir o que sobra nas nossas mesas. Pedimos, ó Deus, que ampare, console as famílias que estão enlutadas. São tantas pessoas depressivas, tantas pessoas doentes, Deus. Multiplique o amor e derrame sobre as famílias que vivem relacionamentos abusivos, que elas encontrem na Tua palavra o equilíbrio, ou também uma saída, Senhor, que não resulte na perda de mais uma vida. Pedimos, ó Deus, pela multiplicação dos dons da medicina, da ciência. Com muita fé, cremos na descoberta dos elementos necessários para que se consiga uma vacina que nos proteja desse vírus, que está interrompendo tantas vidas, tantos sonhos. Tu és o Deus da vida e cremos em Ti. Aumenta a nossa fé para que possamos entregar a nossa vida para a Tua missão. E tudo mais, Deus, nossos pensamentos, nossos pedidos pessoais, nossas intercessões, súplicas, colocamos diante de Ti na oração que Jesus, Teu Filho, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós queremos permanecer e encerrar essa celebração com a bênção de Deus. Convido a quem quiser a estender suas mãos como forma de recebimento da bênção. Que a tua vida, amigo,
amiga, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver e que a chuva caia suave no teu lar. E até nos encontrarmos outra vez, que Deus te segure em suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sigamos na paz de Deus, partilhando, saciando e cuidando. Amém. Um ótimo domingo a todos e todas. Santuário, louvai o seu majestoso